Glória a Deus, aleluias, aleluias. Diga glória a Jesus. 1 Samuel 23, a partir do 14. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que Davi é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Senhor amado, fala com a tua igreja. Meu Deus, a tua palavra produz vida e vida em abundância. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Nós estamos aqui num texto. Davi foi ungido e consagrado rei no capítulo 16 de 1 Samuel. Em seguida, já começou no capítulo 17, já teve um encontro com Golias, quando Davi venceu o gigante. Davi já foi para a corte, já ficou como escudeiro de Saul. Já começou logo em seguida a inveja de Saul, porque a palavra do Senhor diz que Davi se conduzia com muita prudência. 1 Samuel 18, 14 diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então Davi era muito prudente em tudo que fazia, e isso produzia temor em Saul, porque se quisesse achar alguma brecha em Davi, não achava. Como diz em Daniel 6, Daniel constituído sobre todos os governadores de Babilônia, e procuravam algum motivo para incriminar Daniel, ou para acusá-lo, ou procuravam alguma brecha, alguma omissão naquele homem, mas não achavam. Se alguém procurar brecha em você, acha. Perguntam assim: acha? E o que você está esperando para fechar a brecha? Pergunta para você: o que você está esperando? Está esperando o diabo te destruir para depois se fechar? Daí não adianta. Diga glória a Jesus. Não havia brecha em Davi, ele não dava espaço à ação do maligno. Irmãos, o Senhor já está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus.
Vemos aqui Davi sendo muito perseguido. As bênçãos de Deus, elas são muito caras, porque nos custam aqui na terra a perseguição do maligno. Em Eclesiastes 4 diz assim: sendo um homem destro em obras, isto já lhe atrai a inveja do seu semelhante, isto vi também eu, que é vaidade e aflição de espírito. Sempre que o Senhor abençoa alguém, já se desperta a inveja alheia, e isto causa muita perturbação. Tem gente que não consegue entender, mas pastor, por que a inveja de alguém atrai? Porque Tiago 3 diz: aonde há inveja, aí há perturbação e toda obra maligna. Quando alguém nutre sentimento de inveja contra outro, esta inveja atiça demônios contra o invejado e contra o invejoso. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, porque a inveja é pecado, e todo pecado é ação, é espaço, as trevas para operar. Por isso que nós precisamos resistir, por isso que nós não podemos dar brecha, precisamos estar constantemente diante do Senhor. O Senhor tem dito de gente que está amornando. Crente morno. Pergunta, irmão, assim: será você? Crente morno é repugnante aos olhos de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi se conduzia com prudência. Irmãos, Saul era um agente das trevas, agente de Satanás, cheio de espírito de homicídio, como Jesus disse em João 8, que o diabo foi homicida desde o princípio. Irmãos, a nossa luta nesta terra é grande. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Nós temos muita luta aqui. Irmãos, aí chegou Jonatas e foi a Davi ali no bosque, ali no lugar dos Zifeus, isto era no território de Judá, perto do monte Hebron. E Jonatas foi ali para confortar a mão de Davi em Deus. Este confortar a mão significa encorajar, estimular, reanimar. Repita comigo: todos nós precisamos de encorajamento. Irmãos, o nosso ânimo precisa ser constantemente despertado. Pedro disse assim: procuro despertar com exortações o vosso ânimo sincero. O ser humano, ele é muito instável. Hebreus 12 diz assim: suportou contra si as contradições dos pecadores. Nós somos seres contraditórios, ambíguos, ora estamos bem, ora estamos mal. Isso desde que o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Fala para você em misericórdia. Nós precisamos estar constantemente cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o Senhor me falou muito forte esta semana: nós precisamos do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. A igreja sem o poder de Deus nada é. Nós precisamos do poder de Deus. Repetindo 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Fala assim: poder de Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor diz em Atos 18 que Apolo era varão poderoso nas Escrituras. Em Atos 10 diz que Jesus era varão poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, o Senhor quer nos encher do poder do Senhor. Fala assim: você precisa do poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos ser sempre apaixonados. Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz que nós precisamos amar a volta de Jesus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará a mim naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8 e 9. Diga glória a Jesus.
1 Coríntios 16 diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja anátema. Vamos amar. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Apocalipse 1, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes, para todo sempre. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo, o Senhor quer nos renovar. Fala, irmão, assim: Jesus vai te desenferrujar. Diga glória a Deus. Crentes com reumatismo espiritual, fala assim: Jesus. Quem está com reumatismo assim: ai. E tem crente que vive assim: ai, está difícil. Reumatismo espiritual. Fala assim: viu? Jesus vai te desenferrujar. Diga glória a Deus. Irmãos, Jonas foi ali para encorajar Davi. O que Jesus sempre dizia às pessoas era: tende bom ânimo. A luta está grande, tende bom ânimo. Na batalha se esforçaram, diz em Hebreus capítulo 11. Diga glória a Jesus. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, diz em 2 Coríntios capítulo 5. E a continuação é: porque andamos por fé e não por vista. Repita comigo: o crente sempre tem que ter ânimo. Vamos, sempre. Diga glória a Jesus. O Espírito nos vivifica. João 8,51: quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Diga glória a Deus. Pois que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre a face da terra, provar todos os habitantes da terra. Diz em Apocalipse capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Salmo 27,14. Diga glória a Jesus. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tiago 5,8. Sede, pois, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, excesso de luta, ouça isso, Jesus está falando. Excesso de luta enfraquece. Paulo disse assim em 2 Coríntios 11:29: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. O livro de Provérbios diz: a esperança demorada enfraquece o coração. Quando nós esperamos muito alguma coisa, esta coisa demora para vir, isso nos enfraquece. Mas, irmãos, nós precisamos reagir. Fala para você assim: tem que reagir. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Romanos 4 diz assim: Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que o Senhor tinha prometido, Ele era poderoso para o fazer. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos reagir. Irmãos, Jonatas tinha o ministério do encorajamento, e o Senhor quer nos usar nisto para outros, e também nos encorajar a nós mesmos. Diga glória a Jesus. Irmãos, excesso de luta traz autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, mas por que foi acontecer isso justo comigo? Eu busco fazer a vontade de Deus, eu estou na igreja, eu estou louvando, por que acontece isso comigo? Ai, mas é muita luta, é muita. Fala assim: para com isso. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do outro lado agora: para com isso. Você não foi açoitado, você não recebeu coroa de espinhos, você não foi crucificado. Diga glória a Jesus. Então para com isso. O Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos animar. Diga glória a Jesus. Irmãos, excesso de luta pode tirar a alegria da salvação. Excesso de luta deixa a pessoa confusa. Fala assim: tome cuidado.
A pessoa no excesso de luta, ela pode confundir as coisas, ela pode inverter valores, ela pode começar a se apegar ao que ela acha no momento que é realmente importante, ela pode estar equivocada, isso pode ter consequências espirituais danosas. Mais para frente, tome cuidado com isto, diga glória a Jesus, sempre tem que ter a alegria da salvação. É isto que Jonatas fez com Davi, disse assim: tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. Irmãos, Jonatas era um homem de muita fé. O que ele falou, infelizmente, não foi verdade para ele. Que Davi reinou, mas Jonatas não foi o segundo, ele morreu antes. Mas ele era um homem de fé, ele foi usado por Deus para fortalecer o outro. O papel de Jonatas aqui neste texto é um papel messiânico, porque ele estava reanimando o futuro rei de Israel. Jonatas estava aqui sendo profundamente usado pelo Senhor, assim como o Senhor quer te animar. Diga glória a Jesus. No dia do arrebatamento tem que estar lá uma multidão de salvos de toda tribo, língua, povo e nação, e você tem que estar lá. Diga glória a Jesus. E por isso o Senhor quer nos reanimar nesta noite. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, e Jonatas era um homem de Deus, que ele não tinha inveja alguma. Jonatas, que na verdade era o herdeiro presuntivo do trono de Israel, porque ele era o filho de Saul, só que ele sabia que não seria rei, e ele não tinha pretensão alguma a isto. Ele é um clássico exemplo bíblico de pessoa que sabia viver no segundo lugar. Diga glória a Jesus. O que não existe muito no mundo, todos querem ser o primeiro, ele sabia ser o segundo. Isso aqui é um papel muito abençoado. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui tem um aspecto profundo neste texto. Após o fortalecimento de Jonatas, que ele reanimou Davi, Davi foi se esconder no deserto dos Zifeus, que era no território de Judá, próximo a Jerusalém. Diga glória a Jesus. Zifeus eram descendentes de Caleb, apesar de terem um ancestral nobre proeminente em Israel, eles não eram muito nobres, que eles eram traiçoeiros. Eles queriam denunciar Davi, eles queriam entregar Davi nas mãos de Saul. Irmão, mas tem um aspecto profundo. Os zifeus que habitavam no deserto de Zif, nos bosques de Zif. Zif em hebraico significa lugar de refino, para deixar a pessoa refinada. Fala assim: Jesus, Senhor da misericórdia. Os zifeus eram falsos e traiçoeiros, e Davi estava lá para ser refinado. E sabe como? Ele nem podia ficar bravo com os zifeus, porque eles eram da tribo de Judá, a tribo da qual viria Jesus. E Davi haveria de ser em pouco tempo rei sobre Israel, inclusive sobre os zifeus. Se ele guardasse rancor ou mágoa, como que ele poderia reinar sobre aquele povo depois? Como? Irmãos, tem gente que fica dentro da igreja, fica todo magoadinho e todo feridento. Fazem misericórdia. Ai, pastor, mas na igreja tem uns irmãos que são falsos, que só pela misericórdia. A pessoa assim está assim, um poço de amargura. Fazem misericórdia. Tem gente falsa dentro da igreja? Tem. Mas são de Jesus. Fala assim, viu? Os zifeus eram traiçoeiros, mas eram povo de Deus. Jesus vai tratar com eles. Tem gente falsa na igreja? Jesus já vai te passar um sabão. Faça misericórdia. Quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Malaquias 3, 1 e 2. Diga glória a Jesus. Então vai passar um sabão, é bíblico isso. Diga glória a Deus. Tem gente falsa dentro da igreja e você tem que amar eles. Jesus amou até Judas. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. João 13, 1. Diga glória a Jesus. E você fica falando, tem gente falsa dentro da igreja. Isso não é novidade nenhuma.
1 Coríntios 11, até importa que haja heresias entre vós, para que os que são verdadeiros se manifestem. Paulo disse em 2 Coríntios 11, em perigos entre os falsos irmãos, existe isso mesmo, mas tem que amar. Diga glória a Jesus. Não pode guardar mágoa. Jesus está falando conosco hoje. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor diz ali, Saul falando que Davi era astutíssimo. Saul disse isto. Irmãos, o versículo que eu li, que era 1 Samuel capítulo 18, diz assim: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Quer dizer, nesta ordem, Davi se conduzia com prudência, e o Senhor era com ele. Porque se Davi andasse com estultícia e com tolice, Deus não gosta disso. Deus não gosta de tolice. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento, diz 1 Coríntios 14. Efésios 4 diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina contrária. Jesus se irritava com os discípulos quando eles mostravam um comportamento imaturo, geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi era astutíssimo, ele andava com sabedoria. Irmãos, o crente tem que ser sábio, o crente tem que ter sobriedade. Diga glória a Jesus. Fala assim: fique esperto. Irmãos, tem gente que não consegue conjugar as coisas, tem gente que não consegue juntar assim, ser espiritual com ser esperto. Ele acha que esperteza é coisa da carne, ele acha que tem que ser assim, espiritual, aquela cara assim de que vive nas nuvens, e daí é um bobão que fica caindo no bico de qualquer um. Isso está errado. Fala assim: isso está errado. Sede simples como as pombas, mas... Quem falou isso? Jesus, em Mateus capítulo 10, diga glória a Jesus. Então, irmãos, Davi era astutíssimo. O Senhor quer nos dar sabedoria. Irmãos, aconteceu aqui no deserto de Maom, uma parte do território dos Efeus, que na mesma montanha estavam Davi e os seus homens fugitivos. Como os efeus denunciaram Davi, Saul foi exatamente naquele lugar, e eles estavam na mesma montanha, uns de um lado, outros de outro, até que o exército de Saul, que era muito maior que o de Davi, conseguiu cercar a montanha, irmãos, e Davi seria ali definitivamente morto, trucidado. Mas a mão de Deus estava ali, o Senhor providenciou que no último momento, irmãos, existem muitas provações angustiantes, angustiosas. Irmãos, ali o Senhor deixou com que Davi fosse provado até o último instante. Davi, irmãos, neste texto, foi o momento em que Saul chegou mais perto de Davi, em que Davi viu a morte de perto, e foi no último segundo que o Senhor deu o livramento. Por isso é Zif, lugar de ser refinado pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nesse último instante que quase se encontraram, veio um mensageiro correndo dizendo para Saul que o inimigo, o filisteu, tinha invadido uma das regiões de Israel, e pegava muito mal para Saul ficar com questões internas e o inimigo externo devorando o país. Pegava muito mal, ele teve que se afastar e ir resolver o problema que ele tinha para resolver, ao invés de ficar com inveja e com as suas maquinações contra Davi. Irmãos, e por isso esse lugar onde aconteceu isso se chamou Selá Amalecote, que significa pedra de escape. Diga glória a Jesus. Fala assim: pedra de escape. No último instante o Senhor deu o livramento. Irmãos, nós temos visto nestes dias os lugares bíblicos importantes, que são experiências que o povo teve, experiências que se repetem até hoje. Nós já vimos Peniel: eu vi o Senhor face a face, a minha alma foi salva. Gênesis 28, lugar de confronto, lugar de identificação. Diga glória a Jesus. Nós vimos Ebenezer, 1 Samuel 7, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vimos quarta-feira Maanaim, que significa dois exércitos, dois ajuntamentos, que significa enxergar
a esfera espiritual que nos cerca. Significa ter visão que ultrapassa os limites presentes, urgentes, circunstantes, e conseguir ver a realidade espiritual que nos cerca. Manaim. E hoje estamos vendo Selá, Malecote, pedra de escape. Fala assim, pedra de escape. Jesus é a nossa pedra de escape. Você fala assim, glória a Deus. Não é tão empolgante assim, né, irmãos? Diga glória a Jesus. Jesus permite provação até você quase desesperar. Daí Ele te dá o escape. Você consegue dizer glória a Jesus depois disso? Já não está tão empolgante esse glória a Jesus, né? Diga glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam. Pergunta, irmão, assim, você ama a Jesus? Aqueles que amam a Deus. Irmãos, pedra de escape. O Senhor nos deixa muitas provações aqui. Somos provados mesmo. Mas, irmãos, os irmãos vejam só como são as coisas. Muita gente vem na igreja, muita gente vem. Só que não são todos que permanecem. Acontece uma coisa ou outra, o salão já vai rareando, alguns que estavam vindo já não estão vindo mais, etc e tal. Sabe por quê? Porque Jesus vai dando uma peneirada. Fala assim, viu? Porque Jesus quer gente firme no céu. Jesus não quer moloide no céu. Fala assim, viu? Gente que qualquer provação de Jesus faz misericórdia. Tem gente que qualquer coisinha já está com chororô. Tem que ser forte. 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Há muitas pessoas aqui que estão passando provações financeiras e que já estão neste grau de desespero. O Senhor vai te dar um escape. Diga glória a Jesus. Vai vir o escape, daí a tribulação passa. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus. O Senhor fala de pessoas que estão financeiramente nessa situação angustiante. O escape já está chegando da parte do Senhor. A mão de Deus já está sendo estendida. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37:25. Senhor amado, entra com providência nas nossas vidas, meu Deus, entra, pedra de escape. Senhor, em Ti tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Glória a Jesus Cristo. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Isaías 26:4. Labarrada canta, labarrariás, sudarra de conta, ripariás. Vede, ó desprezadores, e observai, porque em Sião coloca uma pedra eleita e preciosa. Quem nela crer não se apresse. Isaías 28:16. Senhor amado, abençoa, meu Deus, a tua igreja. Nós queremos nos apegar a Ti, Senhor. Nós queremos nos firmar em Ti, Senhor. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e glorificarão ao Senhor. Glória a Jesus. Senhor amado, fortalece a cada um, Senhor amado, que cada um possa se apegar cada vez mais a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, para encerrar nessa noite, preste bem atenção nisto. O Senhor deu uma palavra o dia que eu vim pregar no culto dos jovens. Foi sábado, um sábado desse atrás, deve fazer quanto? Uns 10 dias. Diga glória a Jesus.
foi sobre Peniel. E o Senhor me deu uma palavra, irmãos, que o Senhor lembra agora para transmitir a toda a igreja. Ouça isso. Fala assim, ouça isto. A palavra aos jovens, e que se aplica a todos nós, é a seguinte. Existem jovens que eles exageram em algumas coisas espirituais. Eles se mostram muito crentes. Só que isso, na verdade, é uma prova de insegurança. Eles exageram, eles assim demonstram uma firmeza, excesso de convicções, são às vezes assim até extremistas. E daí todo mundo diz assim, nossa, mas o fulano é muito crente. Mas isso, na verdade, é uma mostra de insegurança. O tempo vai passar, e isto que não é firme, irmãos, tudo que não está firmado na rocha não permanece. Jesus disse em Mateus 15, toda árvore que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Irmãos, só permanece o que é intrínseco, o que é profundo, o que é espiritual, o que está realmente firmado em Deus. O resto vai embora. Diga glória a Jesus. E não acontece isso só com jovens, acontece com adultos também. Às vezes, por estar ocupando algum cargo na igreja, ou por dar aula para criança, alguma coisa, a pessoa pensa assim, não, mas eu não posso me demonstrar fraco, eu tenho que me mostrar forte. Então a pessoa assume aquele papel assim, tá, não, tem gente que vem para a igreja desse jeito, assim, né? Glória a Deus. Fazer misericórdia. Quem vê pensa assim, esse irmão é firme. Irmão, Jesus permite tribulação de tudo que é jeito, para que essa casca saia e fique só o que é de verdade mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a experiência que eu tive na minha vida, que eu contei naquele culto de jovens, foi o seguinte, eu sou crente sempre, nunca me desviei do Senhor, mas eu soube reconhecer que, na minha juventude, coisas que estavam exageradas, e que não era aquilo, mas irmãos, a vida deu muitas voltas, muitas e muitas voltas. Irmãos, aconteceu coisas na vida, e situações que passaram do controle, situações que ficaram ingovernáveis, e eu observei, eu enxerguei condutas e reações do meu coração que eu achei que eu nunca ia ter. Eu descobri que eu não era tão crente quanto eu pensava. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmão, só que foi passando, um dia que o Espírito Santo me tocou, eu caí em mim, fiquei pensando, meu Deus, eu com 20 anos nunca, jamais imaginaria que estaria desse jeito. Só que o Senhor me disse, não é que você está desse jeito, você sempre foi assim, só que você não sabia. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos firmar, mas firmar de verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe o que faz. Se você está com muita tribulação na tua vida, é porque Deus quer refinar a tua fé. Porque se a prova começa a ficar pesada demais, se começa até a faltar na igreja, começa até a rarear a tua frequência nos cultos, você só está dando um atestado de quão crente você é. Esse é você. Fala assim, viu? Esse é você. O resto, quando você tem dinheiro no bolso, que você vem dizer, glória a Deus, aleluia, tudo palha. Diga glória a Jesus. Sabe quando se vê que o crente é crente mesmo? Quando não tem dinheiro no bolso. Fala assim, viu? Porque reconhece que nós somos desavergonhadamente dinheiristas. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, mas tem gente que é matado. Quando vem profecia assim, você vai ter uma grande bênção, a pessoa já vê um cifrão assim. Glória a Deus. Pergunta assim, você não tem vergonha? Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor quer nos fortalecer. Amém? Por que Deus deixou Davi ser tão provado? Porque ele seria rei de Israel depois. Mas para chegar a ser rei, ele tinha que ser crente mesmo. Você é crente mesmo? Olha, meu amado, mesmo que você diga assim, eu sou, na verdade nem você sabe.
Deixa Jesus te dar uma espremedinha que você já descobre. Diga glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor amado, o Senhor é o Deus da verdade. Então santifica-nos na verdade. João 17:17. Senhor amado, nós queremos reconhecer hoje que o Senhor é justo. Nós queremos reconhecer hoje que o Senhor é bom. E que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Nós queremos fazer isso com a nossa mente, com a nossa consciência. Nós não queremos ficar fazendo o papel de coitadinhos nem de vítimas. Se tem alguém aqui que está sofrendo muita angústia, muita tribulação, Deus sabe o que faz. Deus é grande, mas no fim de tudo isso, o Senhor é a nossa rocha de escape. O Senhor não nos deixa sermos destruídos. As tribulações de Deus não destroem, elas edificam, elas deixam permanecer o que é verdadeiro. Labahade canta, labasuda hariás, repahade canta, labasuda radiconta, ripahariás, nalabahade canta, labasuda radiconta, ripahariás. Santo, santo, santo é o Senhor. Labahari canta, lebahari hariás, repahari conta, hari canta, labahariás tei. Meu Deus, enche-nos do Espírito Santo, em nome de Jesus.